Senhor presidente, senhores vereadores, Serginho que nos acompanha, os que nos acompanham pelo YouTube. O vereador Vaguinho traz um assunto pertinente. Eu acho que vai casar bem com o meu pronunciamento hoje. Quero dizer que, com certeza, a obra se iniciou no governo passado. E eu diria assim, que não inaugurou, não foi porque não quis na época. É porque houve alguns problemas, pandemia, senão teria inaugurado até antes. Ficou faltando o resto de obra e inaugurou agora. Mas acho muito importante trazer esse assunto a limpo para ver realmente quem destinou o recurso. Isso sem dúvida. E eu acho que casa perfeitamente, mesmo sem saber, com o meu pronunciamento. Senhores, na atualidade, diferentemente do que já foi, a melhor definição que se pode encontrar para a ética seja definida como a área da filosofia que se ocupa do estudo das normas morais na sociedade humana e busca explicar e justificar os costumes de um determinado agrupamento humano, bem como fornecer subsídio para a solução de seu dilema mais comum. Nesse sentido, ética pode ser definido como a ciência que estuda a conduta humana, e a moral é a qualidade desta conduta, quando julga-se do ponto de vista do bem e do mal. A ética é essencialmente relacionada à definição da moralidade, ao questionamento e julgamento sobre quais são os bons e maus valores no relacionamento humano, pois seu campo de estudo é esclarecer o que pode ou deve ser uma normativa de conduta, se há alguma possível de se definir. Apesar da conotação negativa de moral, como vinculada à obediência a costumes e hábitos recebidos, sua definição essencial é a mesma de ética, e, ao contrário, busca fundamentar as ações morais de forma racional. A ética também não deve ser confundida com a lei, embora, com certa frequência, a lei tenha como base princípios éticos. Ao contrário do que ocorre com a lei, nenhum indivíduo pode ser obrigado, pelo Estado ou por outros indivíduos, a cumprir as normas éticas, nem sofrer qualquer sanção pela desobediência a estas. Por outro lado, a lei pode ser em alguns momentos até omissa quanto a questões abrangidas no escopo da ética. E antes que me acusem de plágio, Ivano, a fonte de definição de ética e moral está no Wikipédia. Trocando em miúdos, numa linguagem mais do senso comum, mesmo que os acordos morais e éticos que compõem uma sociedade não sejam instituídos ou sancionados por leis, eles precisam ser cumpridos e respeitados por todos os cidadãos, para que uma sociedade funcione minimamente de maneira satisfatória. Nesse sentido, todas as esferas e segmentos da sociedade dependem da moral e da ética para sua subsistência e manutenção. E na política as coisas não funcionam diferente. Mesmo diante dessa constatação de que o nosso comportamento e a nossa conduta não sejam fiscalizados, ou mesmo que não possam ser punidos de forma direta pela lei, ainda assim precisamos necessária e inapelavelmente manter uma conduta e uma postura ética diante de nós próprios, da sociedade e principalmente diante de nossos colegas políticos, inclusive e talvez principalmente se os mesmos pertencerem a lados ou partidos políticos divergentes dos nossos. E a nossa força política precisa estar fundamentada e pautada nisso, no nosso caráter ético, na transparência, na honestidade, na lealdade a quem confiou em nós e nos instituiu como seus representantes. Os demais políticos e a própria sociedade espera de nós, políticos, uma roupagem nova,
que de fato abandonemos as práticas de moleques e que nos revistamos de posturas e condutas coerentes com as funções e cargos que ocupamos com a maioridade, que, diga-se de passagem, já atingimos há muito tempo. E que de uma vez por todas abandonemos as coisas próprias de moleque. Nos posicionemos como homens de verdade, revestidos de dignidade, hombridade, lealdade, honra e caráter. Que a palavra falada, a palavra dada, e não somente aquela reconhecida em cartório com algumas testemunhas, volte a ter valor para nós, principalmente dentro da política. Na política, assim como na vida, a gente tem uma definição completamente errada da palavra força. A força de alguém não é medida pelo quanto essa pessoa consegue bater, mas pelo quanto ela suporta apanhar. E na política, muitas vezes, ser forte é isso, é suportar as injustiças, os comentários distorcidos e maldosos em cima do que se falou. Suportar interpretações e endereçamentos equivocados da sua fala. E até ter suas palavras muitas vezes usadas contra si próprio por pessoas oportunistas e ou mal intencionadas, que talvez não estejam conseguindo construir sua força e sua marca política por caminhos mais idôneos, dignos e honestos. E nesses momentos em que sofremos injustiças, é imprescindível que você tenha força moral e de caráter para conseguir suportar a injustiça feita, sem ter a necessidade iminente de defesa. Até porque ser forte é também ser seletivo sobre as batalhas que realmente devemos travar e as que são inofensivas. Puro desperdício de energia e tempo. E tempo e energia são coisas preciosíssimas quando falamos em política. Gastar tempo e força física, mental, com batalhas inofensivas, significa retirar isso de ações mais proveitosas. É canalizar para caminhos mais imprevistos do que se elas fossem usadas na busca de meios e recursos financeiros para a operacionalização de planos e projetos em favor dos menos favorecidos, por exemplo. Ser seletivo, muitas vezes, é abrir mão do nosso direito de defesa para podermos investir tudo que seria gasto nisso em prol de melhorias e de realizações que realmente alcancem e beneficiem a população de uma maneira efetiva. Economizar energia em picuinhas, em conversas de moleques, é poupá-la para se investir na busca de meios que viabilizem demandas legítimas e urgentes da população e da própria sociedade de um modo geral. Para finalizar, senhor presidente, lealdade, ética e caráter são coisas caras. Não devemos esperar de pessoas baratas. Obrigado, senhor presidente.